Oi pessoal, hoje a gente dá continuidade ao nosso assunto, né? Estamos falando aí sobre os processos que levaram o Brasil a se tornar um país independente. Falamos antes sobre a crise, né, da era colonial e hoje a gente vai falar especificamente sobre a vinda da família real aqui para o Brasil. Isso lá no início do século XIX, quando a Europa vivia uma crise política e militar muito grande. As tropas napoleônicas pretendiam invadir Portugal e o rei, a rainha na verdade, né? Na época a rainha Maria I, rainha de Portugal, ela estava meio que acuada, não havia outra saída. E o príncipe regente, Dom João, que era que na prática quem governava, porque a Dona Maria I, ela não batia muito bem das bolas, né? Então quem governava de fato era o príncipe regente Dom João. Como o imperador francês havia decretado um bloqueio continental e Portugal havia desobedecido a esse decreto, a esse bloqueio, aí as tropas napoleônicas haviam invadido Portugal. Como essa invasão a Portugal era uma ameaça à coroa portuguesa, inclusive com sérios riscos de morte, de derrota, Dom João achou por bem deslocar o centro administrativo de Portugal para a colônia, para o Brasil, no caso. Essa pretensão na prática de deslocar o centro administrativo, a coroa portuguesa para a colônia, era uma ideia bastante antiga, desde o século XVII, por aí assim. Mas, nesse momento, alguns dos ministros e o príncipe regente, Dom João, achou por bem já agilizar o processo. Dessa forma, Portugal obtinha algumas vantagens. Primeira coisa, evitaria um conflito armado, um conflito militar com a França. E as tropas napoleônicas eram vitoriosas em muitas de suas batalhas. Dessa forma, garantiria assim a segurança da família real e impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Isso mesmo, porque Portugal estava sendo ameaçado lá pelas tropas napoleônicas, tropas francesas, e ameaçado aqui no Brasil pela Inglaterra, que estava querendo explorar novos territórios, por aí assim. Quando foi em outubro de 1807, os governos da Inglaterra e de Portugal firmaram um acordo onde as tropas, o exército inglês escoltaria a coroa portuguesa nessa vinda de Portugal para o Brasil. Quando chegou em novembro, a família real e mais ou menos por aí umas 10 mil pessoas lá no Porto de Belém, em Lisboa, embarcaram com destino ao Brasil. Em 1808, já aí dando um certo salto, dia 24 de janeiro, o príncipe regente Dom João e a Dona Maria I e toda a comitiva, né, portuguesa atracou no porto da cidade de Salvador. Era a primeira vez que a realeza, né? Era a primeira vez que a realeza estava de fato fincando os pés aqui no Brasil. Dias depois, o príncipe regente baixava um novo decreto, estabelecendo assim a abertura dos portos e cumprindo o acordo que havia feito com a Inglaterra na negociata. A Inglaterra escoltava a coroa, escoltava a família imperial na vinda para o Brasil, para que ela viesse em segurança.
E o príncipe, assim, a coroa portuguesa abriria os portos. Era assim um grande acordo de comércio internacional, onde a Inglaterra poderia explorar muitas coisas aqui no Brasil. Nessa forma, tinha o fim das restrições comerciais dos produtos ingleses que poderiam chegar no Brasil e ser comercializados livremente. Eu acho que eu falei para vocês numa aula passada que esses acordos beneficiavam com mais clareza, com mais ênfase, a economia inglesa, a economia da Inglaterra. É importante ressaltar que essa abertura dos portos foi uma questão estratégica do rei de Portugal, aliás, do príncipe regente, porque como as tropas napoleônicas haviam invadido Portugal, Portugal estava cercado, ilhado, sem poder estabelecer relações comerciais com outros países. Quando o príncipe regente decreta, promulga essa abertura dos portos aqui na colônia, na prática, ele estava favorecendo o abastecimento do povo por meio dos portos brasileiros. Dessa forma, a Inglaterra tinha-se muitas vantagens, mas também era vantajoso para Portugal, visto que ele estava sem saída, sem outra alternativa, né? Vale lembrar que a Carta Régia de 1808 já autorizava aí a entrada no Brasil de produtos que eram transportados por navios portugueses e por nações amigas. Daí, quando eu falo nações amigas, vulgo Inglaterra, que era a principal nação amiga dos portugueses, né? Para o Brasil, essa abertura de portos significou o término da exclusividade comercial com a metrópole. Como é que isso funcionava? Apenas Portugal, antes disso, poderia trazer produtos para o Brasil e vice-versa. Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Essa abertura dos portos favoreceu com que mercadorias de outros países chegassem no Brasil. E do Brasil também para outros países. Logicamente, como éramos colônia portuguesa, as vantagens financeiras e econômicas se deu muito mais para Portugal, não é? Oi, eu estou voltando aqui só para pedir para você, olha, você gostou da aula? Gostou? Foi rapidinho, né? O conteúdo foi rapidão, gostoso de se ver. Espero que tenha agradado a você também. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a transferência da sede administrativa de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso mesmo, quando Salvador deixou de ser capital e o Rio de Janeiro passou a ser capital do Brasil. Quero pedir uma gentileza para você, curte aí a nossa aula, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós temos muitas coisas para aprender juntinhos aqui nesse canal, tá bom? Até a próxima!